agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 5 de agosto de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Alexandre de Moraes determina a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e decisão gera revolta na sociedade brasileira. Oposição e governistas se manifestam e Nicolas Ferreira pede prisão de Alexandre de Moraes. Líder da oposição anuncia obstrução no Congresso Nacional e vice da Câmara diz que pode pautar anistia se Hugo Motos sair do país. Rússia acusa Estados Unidos de instalar mísseis na Europa e rompe promessa militar. Aluna é torturada por colegas por não dividir gelinho no Mato Grosso. E veja também, Neymar brilha e Santos vence o Juventude no Morumbis. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dele e recolheu um aparelho celular. O ministro alegou que o ex-presidente descumpriu as medidas cautelares e que Bolsonaro estava atrapalhando o processo da tentativa de golpe. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que o ex-presidente usou as redes sociais de aliados, incluindo as redes dos filhos dele, para divulgar mensagens com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. Moraes cita uma postagem de Flávio Bolsonaro nas redes sociais e diz que o flagrante foi tão óbvio que o próprio filho decidiu remover a postagem. Para o ministro, a atuação do ex-presidente, mesmo sem o uso direto de seus perfis, burlou de forma deliberada a restrição imposta anteriormente. No último dia 18, o ministro havia determinado medidas contra Jair Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de sair de casa à noite e nos fins de semana. Nesta nova decisão, Jair Bolsonaro está proibido de receber visitas de terceiros, mas ainda poderá ser visitado por familiares próximos e advogados. Além disso, ele determinou o recolhimento de todos os celulares disponíveis na casa dele. O ministro destacou também que o ex-presidente produziu material destinado à publicação por terceiros, driblando a censura direta aos seus canais e mantendo influência ativa no debate político digital. E essa nova decisão de Alexandre de Moraes dividiu ainda mais a opinião do povo brasileiro. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de decretar prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, pegou muitos de surpresa. Em São Paulo, moradores da maior cidade do país opinaram sobre o mais recente confronto entre o magistrado e o líder de extrema-direita. Na verdade, eu acharia mais justo se ele estivesse na cadeia. Assim como o Lula ficou, fez coisa errada, vai para cadeia. Ele não tentou fugir, ele não tentou fazer nada e prenderam ele. Mas entendo que ele é uma figura política, tem toda uma pressão também de quase metade da população brasileira que vota, né? Então isso tem que ser feito com cuidado. Mas acho absurdo ele ainda estar por aí falando. Mas ele tinha que ficar preso mesmo, nem em casa. Moraes indicou que Bolsonaro violou a proibição de usar as redes sociais, decretada em julho, no mesmo momento em que obrigou o militar da reserva a usar tornozeleira eletrônica. O ex-presidente, acusado de tentativa de golpe de Estado, desafiou a ordem judicial ao ter transmitido ao vivo uma ligação com seu filho Flávio durante um dos vários atos de apoio realizados pelo país no domingo. Além da prisão domiciliar, o ex-capitão do Exército está proibido de receber visitas, com exceção dos advogados, e de usar qualquer telefone celular. Nas redes sociais, diversos políticos se manifestaram sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O deputado Nicolas Ferreira publicou uma forte mensagem nas redes sociais e pediu a prisão do ministro do STF. Parlamentares de oposição repudiaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Uma das mensagens mais fortes foi a de Nicolas Ferreira. Ele pediu a prisão do ministro. Lei Magnisti é pouco para Alexandre de Moraes. O que resta para ele mesmo é uma boa cadeia. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstene Cavalcante, reagiu à determinação e afirmou que o ex-presidente é alvo de vingança política. Segundo ele, não há mais instituições, e sim tiranos com toga.
Van Hatten classificou como absurda a determinação. Assim como Nicolas Ferreira, ele cita que a decisão do ministro do STF vem à tona após o vazamento de informações sobre os abusos de Alexandre de Moraes no 8 de janeiro. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, destacou que a medida não se deu apenas por descumprir as cautelares já impostas, mas por reincindir de forma deliberada, debochar da autoridade judicial e seguir atuando contra o Estado Democrático de Direito. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, anunciou hoje que os aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro vão entrar em obstrução no Congresso, impedindo votações na Câmara e também no Senado Federal. A medida é uma resposta à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A decisão pegou de surpresa os parlamentares brasileiros. Com a decisão, o senador Rogério Marinho afirmou que a base aliada está em obstrução a partir de hoje. O deputado Sóstenes Cavalcante reforçou o movimento e afirmou que a oposição vai impedir o funcionamento da Câmara enquanto não houver diálogo sério para pensar nas soluções para o Brasil. Segundo ele, os parlamentares apoiadores do ex-presidente vão ficar em obstrução total e não vão recuar. O filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro, se posicionou e disse que a oposição defende uma anistia ampla, geral e irrestrita. Entre as principais reivindicações do grupo estão o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a aprovação de uma anistia para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro e o avanço da PEC que acaba com o fórum privilegiado. Além das reivindicações favoráveis ao ex-presidente, Rogério Marinho também criticou a decisão do Supremo, que impôs o uso de tornozeleira eletrônica ao senador Marcos Duval. Segundo Marinho, a decisão pegou a oposição de surpresa. O vice-presidente da Câmara, o deputado federal Altineu Cortes, afirmou hoje que vai pautar a votação da anistia se assumir o cargo de presidente em exercício da casa. Altineu só assume o cargo temporariamente se o presidente Hugo Mota sair do país. O deputado federal Altineu Cortes usou o termo presidência plena, indicando que pode pautar a votação da anistia. Isso significa que se o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, sair do país, ele assume temporariamente e coloca a proposta em plenário. Mas essa afirmação rompe um acordo entre os parlamentares. Altineu se comprometeu a não pautar projetos que não tivessem a anuência de Hugo Mota. Inclusive, a indicação dele ao cargo só foi aceita após essa promessa. O PL da anistia beneficia os envolvidos no 8 de janeiro de 2023. Bem como a oposição que pede que o projeto seja amplo e restrito e que Jair Bolsonaro possa retomar a elegibilidade e disputar as eleições de 2026. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos enviou uma denúncia à Organização das Nações Unidas contra as sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. O documento pede que o órgão reconheça a ilicitude das sanções unilaterais adotadas pelos Estados Unidos contra magistrados brasileiros e que recomende ao ex-presidente Donald Trump a interrupção imediata das medidas. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos também solicita que as Nações Unidas exijam a cessação de todos os efeitos de sanções e que o governo americano se abstenha de adotar novas medidas coercitivas unilaterais contra integrantes do Poder Judiciário brasileiro. As medidas contra os ministros brasileiros foram aplicadas no dia 1º de agosto, com base na lei Magnitsky, usada pelos Estados Unidos para punir autoridades estrangeiras acusadas de violar os direitos humanos. As sanções contra o ministro Alexandre de Moraes incluem o bloqueio de bens, a proibição de realizar transações com empresas ou cidadãos americanos, além de ficar impedido de entrar no país. Um jornalista americano publicou um documento que aponta que o ministro Alexandre de Moraes criou uma força-tarefa ilegal para prender os manifestantes durante os atos de 8 de janeiro. Os supostos documentos oficiais e conversas de WhatsApp demonstram que o ministro Alexandre de Moraes criou um protocolo interno para investigar os perfis de redes sociais dos envolvidos nos ataques em Brasília, para justificar a realização das prisões. A operação seria coordenada por meio de um grupo no WhatsApp, composto por servidores do Tribunal Superior Eleitoral e do STF, entre eles o ex-assessor de Moraes, Eduardo Tagliaferro. O jornalista Michael Salenberg já havia sido responsável pela publicação do chamado Twitter Files Brasil, e-mails em que representantes do X relatavam pressões do judiciário brasileiro para que a plataforma revelasse dados de usuários que se manifestavam contra o poder e que questionavam a lisura do processo eleitoral.
Na nova publicação aparecem os supostos prints de WhatsApp que mostram uma conversa entre Cristina e o Kiko, então chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e Tagliaferro. Em um dos diálogos, Cristina argumenta que a Procuradoria-Geral da República pediu liberdade provisória para presos preventivos, mas que o ministro não queria soltar antes de ver as redes sociais deles. O material faz acusações graves a Moraes ao citar concentração de poderes extraordinários e eventual uso de dupla função no STF e no TSE para contornar limites legais. Nenhum dos envolvidos se manifestou após a publicação dos documentos. E um dia após a decisão de Alexandre de Moraes, o governo reforçou a segurança em frente ao Supremo Tribunal Federal e também em outros prédios da administração em Brasília. A segurança foi reforçada nos arredores do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto. As medidas foram adotadas um dia após o ministro Alexandre de Moraes determinar prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. De acordo com a decisão de segunda-feira, o ex-presidente descumpriu as medidas cautelares impostas, especialmente a proibição de uso das redes sociais. Moraes atribui a Bolsonaro intervenções divulgadas por seu entorno próximo na internet durante o dia de manifestações em seu apoio em várias cidades do país no último domingo. Bolsonaro é julgado no Supremo por suspeita de envolvimento em um plano para se manter no poder após a derrota nas eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O líder de direita já estava com a mobilidade restringida após ter colocado tornozeleira eletrônica, podendo sair de casa apenas de segunda a sexta durante o dia. Logo após o anúncio da prisão domiciliar, dezenas de apoiadores de Bolsonaro saíram às ruas de Brasília, buzinando e agitando bandeiras do Brasil. Também houve manifestação de apoio em frente ao condomínio do ex-presidente. Nós estamos vendo que, através dos togados, está sendo implantada a vontade de uma minoria. O Brasil, um lugar onde tem homens trabalhadores, pessoas honradas, honestas, está tendo que se submeter a mandos e desmandos de alguém que não foi eleito pelo povo. Com a prisão domiciliar, Bolsonaro se torna o quarto ex-presidente da República a ser detido desde a redemocratização do país há 40 anos. Antes dele já foram presos o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ex-presidentes Michel Temer e Fernando Collor de Mello. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil pode incluir a exploração de minerais e terras raras nas negociações com os Estados Unidos sobre o tarifaço de Donald Trump. Em entrevista, o ministro afirmou que o Brasil pode participar mais do comércio bilateral e que o Brasil pode fazer acordos de cooperação para produzir baterias mais eficientes. Haddad disse que os Estados Unidos não são ricos nesses minerais. O ministro também citou o setor de data centers como um segmento que pode ser explorado em conjunto pelos dois países, pois o Brasil detém grande oferta de energia para o funcionamento dos centros de processamento e armazenamento de dados. Haddad cita essa questão dos minerais estratégicos dias após o governo brasileiro ficar sabendo que eles são de interesse dos Estados Unidos. A informação foi passada pelo encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar. Após a informação se tornar pública, o presidente afirmou que no Brasil ninguém põe a mão e defendeu a soberania do Brasil sobre as riquezas naturais. As chamadas terras raras são um grupo de 17 elementos químicos encontrados em abundância em vários países. Eles são utilizados na fabricação de smartphones, televisores e LEDs. E o Brasil tem uma posição estratégica sobre o tema. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, perdendo apenas para a China. A Associação de Concessionários anunciou que os licenciamentos de carros cresceram em todo o país no mês passado. Segundo o grupo, foram mais de 229 mil unidades comercializadas, um aumento de 13,75% em comparação com junho. Um dos motivos pela alta foi a redução do imposto sobre produtos industrializados lançado pela gestão federal. O balanço também mostrou que os emplacamentos de veículos híbridos cresceram quase 18% no período. E o governo anunciou um investimento de 2 bilhões e 400 milhões de reais para a compra de 10 mil equipamentos de saúde para atendimento básico e cirurgias. A primeira concorrência está prevista para começar ainda nesta semana. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar,
cobrou que a questão dos reféns esteja no centro da agenda internacional. Imagens dos sequestrados em outubro de 2023, divulgadas na última semana pelo Hamas e a Jihad Islâmica, reacenderam a pressão por um acordo que permita a libertação dos cativos. Israel quer incluir a questão dos reféns em Gaza no centro da agenda internacional. Essa foi a expressão usada pelo ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar. Enquanto se dirigia a repórteres, ao fundo era exibida uma imagem do israelense Eviatar Davi, sequestrado por milicianos palestinos e divulgada na última semana. The international community must make it not worthwhile for the terrorists. A comunidade internacional não deve fazer disso uma recompensa para os terroristas. O mundo deve pôr fim ao fenômeno do sequestro de civis. Isso deve estar no centro da agenda mundial. É por isso que partirei para Nova York hoje à noite, para participar da sessão especial do Conselho de Segurança da ONU que promovi e acontecerá amanhã sobre a situação dos reféns. Agradeço aos Estados Unidos e ao Panamá por atenderem nosso chamado e ajudarem a convocar esta importante e urgente reunião. I thank the US and Panama for answering our call and helping convene this important and urgent meeting. O chanceler israelense ainda criticou os recentes posicionamentos de Reino Unido, Canadá e França, por exemplo, que se disseram dispostos a reconhecer um Estado palestino, o que para Sa'ar é um prêmio para o terrorismo, um presente para o Hamas. Em viagem à Lituânia, o presidente israelense Isaac Herzog reforçou as palavras do ministro. Não podemos deixar de lado. Precisamos libertar todos os reféns. Isso deve ser a base da solução da crise em Gaza. Há crimes terríveis contra a humanidade. E essas imagens mostram que o povo israelense não é culpado, e eles estão sendo torturados nesses túneis. As imagens citadas por Herzog são os vídeos divulgados pelo Hamas e a Jihad Islâmica, que publicaram imagens de 2 reféns israelenses em péssimas condições, identificados como Ron Braslavski e Eviatar Davi. As cenas reacenderam em Israel o debate sobre a necessidade de alcançar rapidamente um acordo para libertar os sequestrados durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. Os milicianos islamistas sequestraram 251 pessoas durante o ataque, das quais 49 seguem cativas em Gaza, com o exército israelense afirmando que dessas, 27 morreram. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que enfrenta uma forte pressão para conseguir a libertação dos reféns, anunciou que esta semana dará instruções sobre a continuação da guerra na faixa de Gaza. Em uma mensagem ao abrir uma reunião de gabinete, o premier lembrou os objetivos da guerra: derrotar o inimigo, libertar os reféns e garantir que Gaza deixe de ser uma ameaça para Israel. Uma TV estatal de Israel afirmou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está decidido a expandir a ofensiva na faixa de Gaza e a ocupar todo o território palestino. Organizações indicam que Israel controla cerca de 75% da faixa de Gaza. Netanyahu prometeu também convocar o exército do país para dar novas instruções. E o governo russo anunciou que está abandonando uma promessa militar de não instalação de mísseis em outras regiões do mundo. Esse movimento acontece após os Estados Unidos movimentarem submarinos nucleares. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, após a movimentação de submarinos, deixaram de existir condições para manter a suspensão que vinha sendo seguida por vontade própria. O ex-presidente Dmitry Medvedev, atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, culpou os países que integram a organização do Tratado do Atlântico Norte pela mudança de posição. Ele também afirmou que essa é a nova realidade com a qual os oponentes da Rússia terão que lidar. A moratória havia sido adotada pela Rússia em 2019, após os Estados Unidos deixarem o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, assinado em 1987. O acordo proibia o uso de mísseis com alcance entre 500 e 5.500 quilômetros. Na última sexta-feira, Donald Trump anunciou o envio de submarinos, mas sem dizer o destino, depois de uma troca de ameaças com Medvedev. Nos últimos meses, Trump adotou uma postura mais conciliadora com Vladimir Putin, mas também expressou frustração e ameaçou novas sanções caso a Rússia não encerre a guerra na Ucrânia.
China e Rússia realizam exercícios navais no Mar do Japão. O objetivo é fortalecer a parceria entre os dois países e contrapor uma ordem mundial sob domínio dos Estados Unidos. China e Rússia realizam exercícios navais anuais no Mar do Japão. As manobras, que ocorrem desde 2012, visam fortalecer sua aliança e combater o que consideram uma ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. O Ministério da Defesa chinês informou que a movimentação, que começou em águas próximas ao porto russo de Vladivostok, inclui operações de resgate de submarinos, manobras antissubmarino, de defesa aérea e antimísseis e combate marítimo. Além de seus laços econômicos e políticos, Moscou e Pequim fortaleceram sua cooperação militar nos últimos anos, especialmente desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Pequim se declarou neutra na guerra, embora nunca tenha condenado o conflito ou exigido a retirada das tropas de Moscou. Representantes de todo o mundo debatem em um evento em Genebra a poluição por plásticos. O objetivo é criar o primeiro tratado mundial para reduzir o problema. Representantes de quase 180 países se reúnem a partir desta terça-feira na sede da ONU em Genebra para redigir, em um prazo de 10 dias, o primeiro tratado mundial destinado a reduzir a poluição por plásticos, que ameaça sufocar o planeta. Ao inaugurar oficialmente a reunião, o diplomata equatoriano Luiz Vaias Valdivieso, que preside os debates, colocou os estados diante da responsabilidade de enfrentar uma crise mundial. Estamos enfrentando uma crise global. A poluição por plástico é desafiadora, está danificando ecossistemas, poluindo nossos oceanos e rios, ameaçando a biodiversidade, prejudicando a saúde humana e impactando injustamente os mais vulneráveis. A urgência é real, as evidências são claras e a responsabilidade é nossa. Ele advertiu ainda que o texto, que está em discussão há 3 anos, juridicamente vinculante para os estados, não será alcançado automaticamente. Delegados de mais de 600 ONGs acompanham os debates na cidade suíça. Em um contexto de fortes tensões geopolíticas e comerciais, a sessão adicional de negociações foi convocada após o fracasso de uma rodada organizada em dezembro em Busan, na Coreia do Sul. Um grupo de países produtores de petróleo bloqueou na ocasião qualquer avanço. Estamos em uma encruzilhada crítica. Os resíduos plásticos estão sufocando nossos lagos, prejudicando a vida selvagem e ameaçando a saúde humana. Isso é mais do que apenas uma questão ambiental. É um desafio global que exige ação urgente e coletiva. Chegar a um acordo global para acabar com a poluição plástica é essencial. Nos próximos dias, temos a oportunidade de fazer uma diferença real. Especialistas alertaram em um relatório publicado na segunda-feira na revista médica The Lancet que a poluição provocada pelos resíduos plásticos é um perigo grave, crescente e subestimado para a saúde, que custa ao mundo pelo menos US$ 1,5 trilhão, ou mais de 8 trilhões de reais por ano. Os defensores afirmam que o material é vital para a saúde pública, principalmente pelos equipamentos médicos estéreis, máscaras cirúrgicas, tubos, embalagens, entre outros, que permitem melhorar a higiene e a segurança alimentar. E no próximo bloco, Polícia Rodoviária Federal encontra mais de 100 quilos de ouro em painel de veículo e a aluna de escola estadual é torturada no Mato Grosso. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 100 quilos de ouro, avaliados em 62 milhões de reais em Boa Vista, no estado de Roraima. As barras estavam escondidas no painel de um veículo. De acordo com a PRF, a equipe suspeitou do homem após inconsistências na documentação e também pelo documento do carro não estar no nome dele. Após a abordagem, barras de ouro foram encontradas no painel do carro. Segundo a cooperação, o material pesava mais de 100 quilos. E custa em torno de 62 milhões de reais. No veículo também estavam a esposa e o filho do casal, um bebê de 9 meses.
Um motorista com sinais de embriaguez foi preso após causar um acidente na Avenida 9 de Julho, em Jundiaí. O outro motorista ficou preso nas ferragens e está internado em um hospital particular da capital paulista. Nas imagens é possível ver o momento em que o carro da vítima é atingido pelo motorista. Com a batida, o veículo é arremessado e bate em uma árvore. De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo furou o sinal vermelho e o motorista do carro atingido ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido e levado para um hospital particular em São Paulo. O motorista que causou o acidente confessou aos policiais que avançou no sinal vermelho em alta velocidade e que não prestou socorro após a batida. Ele também disse que ingeriu bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele vai responder em liberdade provisória e teve o direito de dirigir suspenso. Um idoso de 72 anos morreu após uma troca de tiros com a polícia militar dentro do apartamento dele em Praia Grande, no litoral de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, Roseval Salles de Oliveira teria problema com o alcoolismo e antes do confronto com os agentes chegou a ameaçar as filhas. A polícia militar informou que foi acionada para uma ocorrência em que um homem teria efetuado disparos contra familiares no bairro Tude Bastos. Segundo o relato do porteiro, o idoso estava bastante alterado e chegou a bater o carro na garagem. De acordo com a PM, os agentes tentaram contato no apartamento do idoso, mas ele não respondeu. Minutos depois, ele perguntou quem era e foi informado que se tratava da polícia militar. Após ser impedido a fechar a porta do apartamento, o idoso atirou 2 vezes contra a equipe, que logo em seguida revidou. Um dos tiros disparados pelo suspeito acertou o escudo balístico dos policiais, que segurava a porta. Alguns minutos depois, o GAT e o SAMU foram chamados. Depois de 1h30 de troca de tiros, os policiais invadiram o apartamento e encontraram o idoso morto caído no chão. Durante vistoria no apartamento, os agentes localizaram facas, um rifle calibre 44, 8 munições calibre 44 e 7 munições calibre 38. Em depoimento à Polícia Civil, as filhas do idoso afirmaram que o pai tinha problemas com alcoolismo e fazia uso de medicamentos controlados. De acordo com o relato, Roseval havia bebido na parte da manhã e discutido com a filha de 25 anos que morava com ele, por motivos familiares. No mesmo dia, o idoso discutiu com a filha mais velha, de 31 anos, em uma padaria, onde também fez ameaças de morte. Em seguida, ele foi até a residência dela e atirou no quarto dos netos. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, ameaça, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, legítima defesa e homicídio tentado. Um brasileiro morreu no último domingo após cair da sacada de um prédio em Ibiza, na Espanha. A vítima foi identificada como Luca Cambraia, de 26 anos. Ele era morador da Barra do Piraí, no sul do Rio de Janeiro, e estava a passeio no exterior. O motivo da queda e a dinâmica do acidente não foi revelado. Uma estudante foi torturada por 4 colegas dentro de uma escola estadual de Mato Grosso. Toda a ação foi registrada por outras alunas que debochavam das agressões. As imagens mostram a aluna ajoelhada, sendo encurralada e agredida por outras meninas. Além de socos e chutes, as estudantes usam um cabo de vassoura para bater na vítima. Segundo o delegado Marcos Paulo Batista, os estudantes envolvidos mantinham um grupo na escola inspirado em facções criminosas. De acordo com a Polícia Civil, o grupo, que também inclui a vítima, é formado por cerca de 20 alunas que adotavam regras semelhantes às de organizações criminosas. A violência praticada foi uma espécie de salve, um tipo de punição interna comum entre membros de facções, após a vítima ter recusado a dar um geladinho a um dos colegas. Segundo o delegado, o grupo estabelecia hierarquia, normas de conduta e até punições, como ocorre em facções. Uma das regras impostas era que a vítima não poderia chorar durante a agressão, sob pena de sofrer ainda mais violência. Durante os depoimentos, as suspeitas confessaram ter agredido outras 4 colegas em situações semelhantes. Os celulares das adolescentes foram apreendidos e os vídeos das agressões foram localizados pela polícia. A investigação também revelou que algumas das alunas envolvidas têm histórico familiar ligado a facções criminosas, o que pode ter influenciado a criação do grupo dentro da escola. Uma das adolescentes já havia sido conduzida à delegacia por estar em companhia de membros de uma facção, um deles portando drogas. A Polícia Civil informou que irá recomendar ao Ministério Público a internação das adolescentes envolvidas. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação do Mato Grosso diz que está investigando o caso e que as equipes estão prestando todo o apoio às vítimas, aos envolvidos e às famílias. O estado de saúde da jovem torturada não foi revelado.
A seguir, Japão registra mais de 41 graus e a vitória do Santos para respirar no Brasileirão. E o Japão vem batendo recordes de temperatura. Nesta terça-feira, o país registrou 41,8 graus. O Japão registrou nesta terça-feira 2 recordes de calor em apenas um dia, com as marcas de 41,6 e posteriormente 41,8 graus Celsius. As informações são da Agência Meteorológica, que emitiu um alerta para a possibilidade de temperaturas ainda mais elevadas nas próximas semanas. A temperatura na cidade de Izeaki superou nesta terça-feira o recorde anterior, registrado na semana passada na região oeste de Hyogo, de 41,2. Eu pensei que vindo da África não seria tão ruim, mas esse calor é totalmente diferente. Acho que é mais úmido e não há ar circulando para mantê-lo agradável e fresco. Então é um pouco diferente, é brutal. Estou realmente preocupada com o aquecimento global, mas no que diz respeito à minha vida diária, não consigo viver sem ligar o ar-condicionado. Não sei bem o que fazer e estou desesperadamente passando cada dia sem chegar a nenhuma conclusão clara. O verão japonês de 2024 foi o mais quente nos registros históricos, igualando o nível de 2023, seguido pelo outono mais quente desde que os dados começaram a ser compilados há 126 anos. Em Kyoto, os termômetros marcaram 40 graus na semana passada, a maior temperatura registrada na cidade turística. Moradores do coração histórico de Atenas estão revoltados com o turismo excessivo. A cidade deve receber este ano cerca de 10 milhões de turistas. Moradores de Placa, no centro histórico de Atenas, já não reconhecem o bairro por causa das calçadas invadidas por mesas de restaurantes, o vai e vem de malas e a música constante. Essencialmente, Placa é um bairro que sofreu as consequências do turismo excessivo, pois foi projetado para um número muito específico de moradores, digamos 2.000, mas agora a briga é de 6 a 8 mil pessoas. Este ano são esperados 10 milhões de visitantes em Atenas, 2 milhões a mais do que em 2024, o que reflete a crescente popularidade da cidade como destino turístico desde o fim da pandemia de Covid-19. Por isso, decidimos suspender os aluguéis de curta temporada e impedir novas acomodações nessas áreas específicas e supersaturadas. Simultaneamente, criamos uma força-tarefa para proteger o bairro dos deuses, o distrito de Placa. Considerada o berço da civilização ocidental, Atenas antes era vista como uma escala entre o aeroporto e o porto de Pireu, de onde os turistas partiam para as pitorescas ilhas gregas. Placa fica ao pé da antiga colina de Acrópole, cidadela designada como Patrimônio Mundial, onde fica o milenar Templo do Partenon, e que ano passado recebeu quase 4,5 milhões de visitantes. O turismo é um pilar da economia grega que enfrentou anos de austeridade após a crise financeira global de 2008 e a posterior crise da dívida da zona do euro. Mas a atividade está gerando rejeição entre os moradores dos locais mais procurados da Europa, que reclamam dos crescentes preços da habitação e do impacto em seus bairros. Uma réplica da escultura O Pensador foi instalada em frente à sede da ONU em Genebra, na Suíça. Uma réplica de O Pensador ganhou um entorno para reflexão em Genebra, na Suíça. A icônica escultura do francês Auguste Rodin foi cercada de resíduos plásticos, tais como garrafas, brinquedos e redes de pesca. A instalação vai acompanhar durante 10 dias as negociações na cidade suíça para discutir o fim da contaminação por plásticos no mundo. Seu autor, o artista e ativista canadense Benjamin Von Wong, espera chamar a atenção dos diplomatas dos 193 países representados na ONU.
Esta instalação se chama O Fardo do Pensador. É uma releitura do pensador esmagando uma bola de plástico com uma das mãos, com um pequeno bebê representando a próxima geração em cima de uma escultura da Mãe Terra. Criei esta peça para as negociações do Tratado Global do Plástico para falar sobre os impactos da poluição plástica na saúde, não apenas na nossa geração, mas em todas as gerações futuras. Após o fracasso das negociações em Busan, na Coreia do Sul, em dezembro passado, os delegados se reúnem novamente em Genebra de 5 a 14 de agosto para alcançar o primeiro tratado internacional juridicamente vinculado que ponha fim à poluição por plásticos. A descoberta acidental de uma múmia com mais de 1000 anos durante uma escavação confirma que ainda existem túmulos pré-hispânicos embaixo da capital do Peru. Uma equipe de operários que escavava uma rua de Lima para instalar gasodutos descobriu uma múmia de uma cultura com mais de 1000 anos. A empresa responsável pelas obras confirmou que o achado ocorreu em um grande cemitério pré-hispânico no bairro de Puente Piedra, na capital do país. Identificamos um indivíduo ao lado de 4 vasos de cerâmica e 3 cabaças. O corpo foi encontrado na semana passada sentado, com os braços e as pernas flexionados e o rosto voltado para o norte. A múmia pertence à cultura pré-inca Chancay, que ocupou grande parte dos vales de Lima entre o século XI e o início do século XV. É muito provável que tenha entre 1200 e 1100 anos. Conseguimos determinar isso visto que o sepultamento está acompanhado de alguns vasos de cerâmica cujas características nos permitem atribuir uma filiação cultural à cultura Chancay. Em Lima, que tem cerca de 10 milhões de habitantes, existem mais de 500 sítios arqueológicos, incluindo dezenas de locais de culto e cemitérios construídos pelos antigos habitantes, principalmente com adobe. Desde 2004, quando a Cálida iniciou suas operações na capital, a empresa registrou mais de 2.200 descobertas arqueológicas acidentais. O Santos venceu Juventude no estádio do Morumbis. Vamos ver. O Santos venceu Juventude no estádio do Morumbis por 3-1. Neymar abriu o placar após um rebote da defesa dos visitantes. Alguns minutos depois, Borreal aproveitou uma sobra dentro da área, dominou e bateu por baixo. Ainda no primeiro tempo, Ânrio diminuiu para o Juventude. Mas no final da partida, o Juventude afastou mal e o árbitro viu pênalti nesse lance aí. Neymar foi para a bola e fechou o marcador. Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube TV Rede Gospel Oficial. Não esqueça que daqui a pouquinho, a partir das 8, tem a transmissão do culto de Batalha Espiritual, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, com a Bispa Sônia Hernandes, diretamente ao vivo aqui para vocês na Rede Gospel de televisão. Uma boa noite e até amanhã.